Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre os cursos integrais aí, né? Os cursos de graduação que são período integral. Eu sei que muitos estão pensando, por que será que o Felipe colocou integrais entre aspas nesse título, né? Então é exatamente esse o assunto do vídeo. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu na minha época de vestibulando, né? Têm a impressão de que um curso integral é um curso onde você tem aula de manhã e de tarde todos os dias da semana. E assim, isso é bastante lógico de se pensar, né? Você escuta integral, você pensa nisso. Alguns até por conta, eventualmente, do colégio, onde quando você tem um colégio você fala de aulas integrais, né? Você fala de ter aula de manhã e de tarde todos os dias. Só que na faculdade não é bem assim, né? Então, assim, eu usaria aqui um termo que eu já escutei algumas vezes, que é o seguinte: um curso integral é um curso que exige uma disponibilidade integral do seu aluno, né? Como assim, Felipe? Você tem um curso de graduação, que ele é dividido em semestres. Em cada semestre você tem aí uma carga curricular composta de algumas disciplinas. É super comum que essa carga curricular das disciplinas não seja uniforme em todos os semestres. Como assim? Em alguns semestres você vai ter mais aulas do que outras. Isso é uma coisa assim totalmente comum nos cursos de nível superior. E aí, como é que fica essa questão do curso integral no meio disso tudo, né? Eu vou trazer aqui como exemplo a questão da USP, porque como a USP trabalha com o conceito de créditos, é muito mais fácil para mim falar com vocês. Mas, em outros lugares, eu sei que faculdades particulares geralmente não adotam o conceito de créditos, eles adotam o conceito de carga horária de cada disciplina. Tudo bem, a ideia é exatamente a mesma. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: se a gente pega, por exemplo, a USP, né? A USP, ela trabalha com o conceito de créditos, como eu já falei. O crédito, ele equivale a 1 hora de aula por semana. 1 hora aula, né? O conceito de hora-aula costuma ser, tanto no colégio quanto na faculdade, ser o mesmo, que seria 50 minutos de aula, mas a gente arredonda para 1 hora porque tem os intervalos e por aí vai. Mas então, um crédito equivale a 1 hora de aula por semana. Então, por exemplo, a gente pega os cursos da Poli. Os cursos da Poli são engenharia. Engenharia, vocês aí estão carecas de saber que geralmente engenharia são cursos integrais. Tudo bem. Também tem a versão noturna e os cursos com oferecimento noturno de engenharia. A gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. Mas engenharia geralmente são cursos integrais. Então, eu sei que alguns de vocês aí que querem fazer um curso de nível superior em engenharia, independente se é USP, Unicamp, Unesp, outras faculdades, etc., estão com a mentalidade aí que vocês vão ter aula de manhã e de tarde todos os dias da semana, de segunda até sexta. Assim como eu tinha essa ideia. E a resposta é não, não é assim. Se a gente pega, por exemplo, o caso da Poli, né, como eu já falei para muitos de vocês, a Poli, em cada semestre, o máximo que eles podem te cobrar de carga horária de aula, mesmo de créditos aula, seria 28. Então, o máximo que vocês vão ter de horas de aula por semana na Poli, desde o primeiro semestre até o último semestre, até o décimo semestre, são 28 créditos, 28 horas de aula por semana, né? E aí, com isso, vocês já conseguem ver que a conta não fecha. Porque se a gente for fazer aqui um arredondamento, né? Uma semana teria aí umas 40 horas, se a gente for pensar, por exemplo, numa jornada de trabalho. E vocês vão ter 28 horas de aula. Então, existem alguns buracos na grade de vocês, na semana de vocês. Esses buracos, eles não são tão, digamos assim, determinísticos. Não é tão fácil de prever onde esses buracos vão ficar. Mas o ponto é, vocês não vão ter aula de manhã ou de tarde, todos os dias da semana, se vocês forem escolher, por exemplo, uma engenharia da Poli. Aí vocês vão perguntar assim: tudo bem, Felipe, e outros cursos? Então, por exemplo, medicina. Vamos pegar aqui como exemplo o curso de medicina. Medicina também, vocês são carecas de saber que medicina é um curso integral. Se eu pegar para vocês o exemplo de medicina da USP, eu posso falar para vocês que medicina da USP não tem aula de manhã e de tarde todos os dias. Se eu não me engano, eles têm aí uns 2 períodos aí sem aula, 2 tardes, uma manhã e uma tarde, enfim. Então, assim, olha só que coisa interessante. Eu, Felipe, desconheço. Se vocês souberem algum caso, por favor, coloquem nos comentários. Mas eu desconheço um curso que seja que tenha aula de manhã e de tarde
todos os dias, sempre. Como assim sempre? Existem alguns cursos, então, por exemplo, odontologia aqui da USP. Eu sei que eles têm alguns semestres, um ou outro semestre, que realmente eles têm aula de manhã e de tarde todos os dias. Mas não é sempre, são em semestres lá específicos. Não é que durante toda a graduação, né, eles vão ter aula de manhã e de tarde todos os dias, tá? Então, assim, isso é o que varia bastante. E ainda digo mais, eu tenho alguns colegas aí que fizeram odonto, se formaram em odonto. E eles me falavam o seguinte, realmente, lá na grade fala que é de manhã e de tarde todos os dias. Mas era super comum eu ter uma aula das 2 até as 6 e a aula acabar às 4, porque o professor não queria mais dar aula, não tinha mais assunto para dar, etc. Então, assim, é muito interessante como até nesses casos eles acabam não tendo aula de manhã e de tarde todos os dias, porque realmente é algo bastante pesado, né? E aí, antes de fazer esse vídeo, eu tava refletindo um pouco sobre o assunto e vejam só que interessante. Se eu for pegar, por exemplo, o meu ensino médio, né, quando eu fazia ensino médio, e for pegar a quantidade de aulas que eu tinha, que provavelmente é parecido com a quantidade de aulas que alguns de vocês têm, só no período da manhã, eu tinha 6 aulas por dia. Então, com isso, totalizavam 30 aulas. Se eu fosse fazer uma equivalência aí com a graduação, é como se eu tivesse 30 créditos, porque eu tinha 30 aulas por semana, né? Só pela manhã, sem contar de tarde alguma atividade, ou então um cursinho de tarde no terceiro ano, enfim. Então vejam só que interessante, eu tinha mais aula no colégio do que eu tive de aulas por semestre, né, na Poli. Então logo a gente conclui que a escola é mais difícil que a Poli, né? Não, 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 porque as aulas da Poli realmente o pessoal apela bastante. Mas assim, é interessante que, se você for parar para pensar mesmo, né, até que as aulas, assim, na graduação não são tantas. Claro, eu não estou falando que são fáceis, mas não são tantas. Inclusive, se vocês forem pegar aí, por exemplo, um curso meio período, né, um curso manhã ou tarde, no contexto da USP, geralmente o máximo de créditos que vocês vão ter vai ser 20. Por quê? 4 aulas por dia, né? 4 aulas de manhã, 4 aulas à tarde ou 4 aulas à noite, né? E aí 4 vezes 5, 20. O que é muito menos do que vocês tinham, por exemplo, de aula no colégio. Mas é claro, eu tô aqui eu tô desconsiderando eventuais trabalhos, eventuais coisas que vocês têm que fazer, né? Demandas da disciplina fora do horário de aula. Mas assim, é algo interessante aí de se refletir. E eu sei que alguns de vocês vão perguntar assim, tá bom, Felipe, e qual que é o horário aí, né? Como é que funciona esse horário, por exemplo, da Poli? A USP, geralmente, aí vocês têm que ver cada faculdade, mas a USP, ela trabalha com 2 horários, né? Tem o horário que vai das 7... Eu vou errar os minutos aqui, tá, gente? Então eu vou falar alguma coisa. Das 7 a alguma coisa, eu acho que era das 7h30 até as 16 e alguma coisa, com 2 horas de intervalo de almoço. E o outro horário é das 8, acho que é das 8h20 até as 5 e alguma coisa, de novo com 2 horas de almoço. E a cada 2 aulas tem os intervalos. Então assim, não fiquem muito preocupados em saber exatamente o horário bonitinho de vocês, porque vocês só vão saber realmente uma vez vocês estando aí dentro da faculdade, né? Eu digo a minutagem exata, que vocês vão saber se é aula de manhã, de tarde, enfim. E só para retomar aqui um ponto, né, dos cursos noturnos, aqui vai mais a título de curiosidade. Eu sei que muitos têm noção e alguns não têm tanta noção assim, né? Mas vocês encontram, sim, claro, como eu dei o exemplo da engenharia, cursos integrais que têm o seu oferecimento noturno. Então, engenharia, no caso da USP, a USP eu creio que não tem engenharia noturna. Eu acho que a Unicamp tem. Mas a USP tem, por exemplo, odontologia noturna, né? Então, odontologia é um curso integral que tem o seu oferecimento noturno. E como é que fecha aí essa conta, né? Se eu me lembro bem, o noturno ele tem aula de sábado, acho que é sábado só pela manhã, mas talvez seja, acho que é só pela manhã mesmo, né? Então eles têm um dia a mais de aula por semana. E se eu me lembro bem também, eles têm um ano a mais para se formar aí, né? Para fechar essa conta, porque não tem como você ter um curso com menos créditos que o outro, né? Não faria muito sentido isso. Então, assim, é assim que a conta fecha. Então, sobre essa questão aí do número de créditos, dos cursos integrais, o que eu queria falar com vocês era isso. Só mais a título de curiosidade aí, uma coisa muito interessante. Vocês encontram, eu não vou dizer na USP, mas vocês com certeza encontram faculdades aí, seja públicas, seja particulares, que um curso, ele por exemplo, é um curso só de manhã, só tem aula de manhã.
Mas eles dão aí, digamos, 6 aulas por dia, como se fosse um colégio aí. Então você vai ter aula, sei lá, das 7 alguma coisa até as 13 horas, né? E eles caracterizam esse curso como um curso meio período. Mas vejam bem, esse tipo de curso é um curso onde você está tendo 6 aulas por dia, 30 aulas por semana. Logo, você já tem mais aulas que, por exemplo, o curso da Poli, que é um curso integral. Então, assim, é interessante ficar refletindo sobre essa questão de meio período, integral, número de créditos, né? Realmente dá para pensar bastante sobre o assunto. Mas qual que é a conclusão aqui que fica desse vídeo para vocês? Não, vocês não vão ter aula todos os dias, de manhã e de tarde, mas o curso prevê, né, uma dedicação integral. Então, assim, é sempre bom lembrar o óbvio, uma graduação não se limita apenas às suas aulas. Eu não estou nem falando aqui de atividades extracurriculares, eu estou falando que realmente as aulas, né, as disciplinas, elas passam trabalhos, né, ou então estudo fora de aula. E isso tudo é previsto aí pelas disciplinas, então realmente vocês vão ter que também ter esse esforço aí fora de aula. E algumas disciplinas têm uns trabalhos assim pesados, então cuidado com isso. Mas o vídeo que eu tinha pra falar, o assunto que eu tinha falado do vídeo era esse. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aí. Se vocês souberem realmente algum curso que é de manhã e de tarde sempre, coloquem nos comentários, porque realmente eu estou curioso para saber se isso existe na prática, um curso tão pesado, tão puxado assim. Talvez alguma medicina louca aí, não sei. Realmente não sei. Mas é isso aí, então se cuidem, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.